Atos capítulo 4, versículo 23. Eu quero falar sobre o poder da igreja que ora e jejua. Repita comigo: o poder da igreja que ora e jejua. Mais forte, diga: o poder da igreja que ora e jejua. Irmãos, grave isso: igreja tem que orar e jejuar. Nós estamos numa guerra espiritual em favor de vidas, pessoas. A igreja, ela existe na terra para ser uma agência de Deus para a transformação de pessoas, de famílias, restauração de vidas. Mas isso nós não podemos fazer na nossa força, não é por estratégias humanas, é pelo poder de Deus. E se nós queremos o poder em ação para que vidas sejam salvas, vidas sejam alcançadas, antes de qualquer coisa, antes de qualquer ação, antes de qualquer estratégia, acima de tudo, nós precisamos orar e jejuar. E no livro de Atos, nesse capítulo, eu quero destacar aqui, a partir do versículo 23, nós vamos ver que esta igreja orava e orava muito. A igreja do livro de Atos orava muito. E diz assim: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, olha só, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Então veja, a igreja se uniu em oração. Diga comigo: a igreja se uniu em oração. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, o teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor, contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo que a tua mão e teu propósito predeterminaram. Versículo 29, agora olha só que oração. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Repita bem isso, bem forte. Vamos ler o versículo 29, bem forte. Vamos fazer dessa oração a minha e a sua oração nessa noite. 1, 2, 3 e já. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Nós temos que ter ousadia para anunciar a palavra. Você não tem que ter vergonha de ser crente. Você não deve ter timidez em dizer que é crente em Jesus Cristo, que você crê na Bíblia, que você faz parte de uma igreja, que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador. Você deve falar com ousadia a respeito de Jesus. Então eles estavam debaixo de ameaças. Da mesma forma, hoje, eu e você, a nossa fé, também se encontra debaixo de ameaças. Há um sistema maligno, regido por Satanás, que quer calar a voz do povo de Deus.
nos fazer, nos intimidar, para que a gente não pregue a palavra de Deus, aquilo que nós cremos e que é a base da nossa fé. Então o que nós temos que orar nesses dias? Por ousadia. Deus tem que levantar no meio da igreja Batista Ebenezer homens e mulheres cheios de ousadia para pregar a palavra. Essa tem que ser a minha oração, a sua oração. Senhor, me dê ousadia para anunciar a Tua palavra no trabalho, anunciar a Tua palavra no meio da minha família, anunciar a palavra onde eu estiver. Creia nisso, aonde você estiver, Deus conta com você para que a palavra seja pregada. Você precisa dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma a vida. Vocês não estão crendo no que estão ouvindo, não? Tem que ter ousadia. Meu irmão, se você não tem ousadia para falar um glória a Deus dentro da igreja, você não vai ter ousadia para falar de Deus para lá fora. Até o final do culto vai. Versículo 30. Olha só o que mais que eles pedem em oração. Primeiro, eles pedem ousadia para anunciar a palavra. Há uma necessidade. Por isso que nós vamos orar e jejuar por isso. Porque nós precisamos de ousadia, de coragem para anunciar a palavra de Deus. Mas eles não pedem só ousadia. Eles pedem o sobrenatural. Nessa mesma oração, eles pedem ousadia, mas a Bíblia diz que eles também pedem. Enquanto eles estavam pregando a palavra, com ousadia, eles pedem, Senhor, enquanto estende a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Irmão, deixa eu dizer algo para você, Jesus ainda faz curas, Jesus ainda faz sinais, e Jesus ainda faz prodígio, e quem crê levanta a mão e glorifica ao Senhor. Agora, irmãos, se Jesus faz curas, sinais e prodígios, por que a gente não está vendo isso acontecer? Aí a resposta está, porque a igreja não está orando e não está jejuando. E continuando esse texto, ele termina no versículo seguinte, tendo eles orado, olha só, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Aquela oração trouxe tanto poder naquele lugar. Quando a igreja ora e quando a igreja jejua, a igreja traz poder de Deus. Poder de Deus, que vai resolver a vida das pessoas. Não é uma palavra bonita, com aparência de inteligência, falar difícil aqui. Isso aqui não resolve a vida de ninguém. O que resolve a vida das pessoas é o poder de Deus. É o sobrenatural. Então eles oraram e a Bíblia diz que tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos. Quantos? Quantos? Todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de uma igreja de pessoas que são cheias do Espírito Santo. Pessoas que estão cheias do Espírito, cheias do poder, cheias do sobrenatural de Deus, cheias de coragem de sair pela rua dessa cidade e dizer assim: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus resolve os seus problemas. Você tem vergonha, irmão, de pregar o evangelho? Você tem vergonha de dizer que é crente? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Agora veja, e com ousadia, diga bem forte, com ousadia. Diga mais forte, com ousadia. A gente tem que ter ousadia. Com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Diga assim:
todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. De novo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. A minha oração é que nessa noite todos fiquem cheios do Espírito Santo e com ousadia vão anunciar a palavra de Deus. Nós podemos orar e jejuar pelas nossas necessidades particulares. Eu tenho encorajado vocês, nas semanas anteriores, a estarem fazendo isso. A que você pegue as causas da sua vida, da sua família, da sua saúde, das suas finanças, seja o que for, e ore e jejue, crendo que Deus está ouvindo e respondendo a sua oração e seu jejum. E eu sei, se você está fazendo isso com fé, você já está experimentando o mover de Deus na sua vida. Agora, nós não podemos só orar e jejuar por aquilo que é a nossa necessidade. Podemos, devemos, mas a gente não pode ficar só nisso. Nós devemos orar e jejuar também para que os propósitos de Deus se cumpram na terra. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus e orar e jejuar para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Ouça isso, ouça isso, que eu vou falar agora aqui é muito sério. Muito sério. Deus precisa, eu disse o que agora? Deus precisa, vou repetir, Deus precisa, para fazer a vontade dEle aqui na terra, Ele precisa que eu e você oremos e jejuemos, pedindo para Ele fazer a vontade dEle aqui na terra. Deus precisa disso. Eu vou mostrar para você o que está em Mateus capítulo 6, versículo 10. Quando Jesus está ali fazendo a oração conhecida como a oração do Pai Nosso, Jesus ensina, é Jesus que ensina isso aqui. Ele está falando dessa oração e ele diz assim, quando vocês orarem, né? Aí ele fala assim, venha o teu reino. Nós temos que orar para o reino de Deus vir no coração das pessoas. Nós temos que orar. Para que Jesus, as pessoas abram o coração para o reino de Deus ser estabelecido no coração delas. Isso não vai acontecer sem a nossa oração, sem o nosso jejum. Aí ele diz assim, seja feita a tua, assim como é no... Agora, irmão, vamos lá. Você acha que aqui na terra a vontade de Deus está sendo feita exatamente como é feita no céu? Não. Então, muitas pessoas, elas estão enganadas em pensar que Deus está controlando tudo que acontece na terra. Irmão, deixa eu dizer algo, talvez para alguns vai ser um choque. Eu não tenho tempo só nessa pregação aprofundar isso. Deus não está controlando tudo que acontece na terra. Se Deus estivesse controlando tudo o que acontece na terra, por que Jesus iria nos ensinar a orar, pedindo a Deus para que a vontade dele seja feita na terra? Se Deus está controlando tudo, então Ele está fazendo a vontade dele. Então eu não preciso orar, pedir para Ele fazer a vontade dele. Porque, o que Jesus está ensinando? Porque existem coisas que acontecem na terra que não é a vontade de Deus. Grava isso. Existem coisas acontecendo na terra que não é da vontade de Deus. Pastor, se não é da vontade de Deus, por que está acontecendo?
Porque a gente está falhando em orar e jejuar. Porque o que Jesus ensinou? O que vocês ligarem vai ser ligado no? Então, o céu só se movimenta depois que a gente começa o movimento aqui na terra. Existem coisas acontecendo na sua vida, na sua família, dentro da sua casa, que não é a vontade de Deus, mas só está acontecendo porque você ainda não entrou nesse propósito de oração e jejum da sua igreja. Você está ouvindo o seu pastor pregar sobre isso a semana, mas o coração duro. E a minha oração aqui nessa noite, você amoleça o seu coração para a palavra de Deus entrar, meu irmão. Então muitas pessoas, elas pensam que se Deus quer fazer, então vai acontecer, se Deus quer fazer. Mas não. Nós precisamos orar, pedindo a Deus que Ele faça no nosso meio, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa nação, aquilo que Ele quer fazer. Ele nos deu autoridade para ligarmos as coisas aqui na terra. Então, olha que coisa poderosa. Meu Deus, eu fico empolgado com isso. Quando uma igreja ora e jejua, ela trabalha junto com Deus para que a sua vontade seja feita aqui na terra. Isso aqui é tremendo. Eu quero que você repita, porque quando vocês repetem, vocês gravam, mas diga assim: quando uma igreja ora e jejua, ela trabalha junto com Deus para que a sua vontade seja feita aqui na terra. Meu irmão, você tem que trabalhar junto com Deus. Deus não trabalha sozinho. Deus precisa de intercessores aqui na terra. Deus precisa de homens e mulheres de oração. Deus precisa de homens e mulheres de jejum. Deus precisa de igrejas que ainda orem e jejuem. Deus precisa que mensagens como essa ainda sejam pregadas. Você precisa trabalhar com Deus em favor da sua vida, da sua família, da sua casa. E eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém aqui que tem ouvido esta mensagem, mas que no coração você resiste a essa mensagem. Se quebrante, comece a orar, jejuar, buscar a Deus, e você verá o poder de Deus agindo no seu favor. Então, Deus quer que a igreja ore e jejue, para que os seus planos, sua vontade, seus propósitos aconteçam aqui na terra. Agora vamos descobrir qual é a vontade de Deus. Olha só, 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 3 e o versículo 4. Eu quero que a igreja leia comigo, bem forte, bem bonito, esses dois versículos, esses três já. Isto é, vai forte. Diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4, vai. Que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Igreja, qual é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Aí eu pergunto, será que essa vontade de Deus está acontecendo na terra? Não. Que todos sejam salvos, e o que mais? E que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a igreja, ela precisa orar e jejuar para que essa vontade de Deus aconteça. Deus quer salvar as pessoas. Vou repetir, Deus quer salvar as pessoas.
Vamos falar, Deus quer salvar os seus familiares, Deus quer salvar as pessoas que você ama, Deus quer. Sabe, querido, Deus ele não escolheu ninguém para ir para o inferno. Negócio que Deus predestinou um para os céus, predestinou outros para o inferno, isso é mentira. Olha o que a Bíblia diz, que Deus deseja que todos, diga forte, todos. Então todos são todos. Deus quer que todos sejam salvos. Diga isso, Deus quer, vamos, que todos sejam salvos. Então nós precisamos, é uma guerra pelas vidas. Uma guerra espiritual por vidas. Então nós precisamos orar, jejuar, para que a vontade de Deus seja feita. É por isso que semana que vem, nós vamos entrar nesse propósito, igreja. Você está entrando em algo que é a vontade de Deus. É algo poderoso que acontece no reino dos céus, na dimensão espiritual, quando uma igreja se une para jejuar em favor de salvação, que vidas sejam alcançadas. Meu irmão, vai acontecer no mundo espiritual uma guerra violenta, mas a igreja vai prevalecer. Nós precisamos orar e jejuar, sabe por quê? Porque o diabo mantém as pessoas cegas. O diabo mantém as pessoas em cegueira espiritual. Olha só o que diz, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e o versículo 4, diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Versículo 4. Nos quais o Deus deste mundo, quem é o Deus deste mundo? Fala forte, quem é o Deus deste mundo? Fala forte, gente, quem é o Deus deste mundo? Crente não pode ter medo de falar o nome dele, não é? O diabo é o Deus deste mundo. E como é que o diabo trabalha? A Bíblia diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento. Cegou. É por isso que o mundo não consegue entender isso aqui que a gente faz. Para eles, vocês estão vindo aqui para dar dinheiro para o pastor. Perdendo tempo. Por quê? Eles pensam assim que eles são maus? Não, porque o Deus deste mundo cegou o entendimento deles. Eles não conseguem entender como que a gente pode crer em Deus, em Jesus, como que isso não faz sentido na cabeça deles. Por quê? Porque o Deus deste mundo cegou o entendimento desse crente. Então, o diabo, ele trabalha dessa forma na vida do incrédulo. Ele cega o entendimento espiritual. Ele cega o entendimento. Ele faz as pessoas crerem em coisas que não conduzem à salvação. Então, nos quais o Deus deste século, deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes. Para quê? Para que ele fez isso? Para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, o diabo ele cega as pessoas para que elas não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Meu irmão, como é que nós vamos tirar, ouça isso, como é que nós vamos tirar essas escamas nos olhos das pessoas? Só com oração e jejum. Não tem outro jeito. Você tem familiares, você tem pessoas que você ama, se você tem pessoas que você gostaria de vê-las salvas, você precisa romper nisso, você precisa começar a orar e jejuar até
até que essa escama dos olhos caiam e elas possam ouvir o Evangelho e a palavra entrar no coração delas e o Espírito Santo convencê-las do pecado, de que estão perdidas, elas ouvirem falar de Jesus, elas então assim entregarem a vida delas para Jesus, e aí elas vão nascer de novo. Deus vai fazer delas uma nova criatura, vai libertar, vai restaurar, vai mudar, mas isso não acontece, igreja, sem oração e jejum. Porque o diabo ele vai trabalhar para manter as pessoas cegas. Ele vai trabalhar para isso. Então nós precisamos orar e jejuar. Nós precisamos orar e jejuar para que as escamas nos olhos dessas pessoas caiam. E que de alguma forma o Espírito Santo consiga ter a atenção delas. E tendo a atenção delas, o Espírito Santo vai usar a palavra para convencê-las. E ao convencer pelo Espírito Santo, porque o trabalho, entenda isso, irmão, ouça aqui, o meu trabalho, o seu trabalho, não é convencer ninguém. Olhe para alguém e fala, não tente convencer as pessoas. Fale isso, pode falar. Fala assim, prega a palavra e o Espírito Santo é quem convence. A oração e o jejum são armas espirituais da igreja para a gente quebrar o domínio de Satanás na mente das pessoas. Nós precisamos disso, igreja. Nós precisamos de orar e jejuar. Nós precisamos dos sinais, das maravilhas. Às vezes as pessoas não creem porque elas não estão vendo os sinais. Eu estava meditando hoje no chamado de Moisés. Deus chama Moisés para ir para o Egito, libertar o povo. E Moisés pergunta assim, mas eles não vão crer em mim. O que Deus fez? Deus deu para ele 3 sinais. Ele fala assim, eles não crerem, faça diante deles esses sinais. O primeiro sinal era pegar a vara, jogar no chão, virava cobra. Aí os magos, encantadores do Egito, conseguiram copiar esse sinal. Olha que nível de controle demoníaco aquela sociedade tinha. Deus deu para ele o segundo sinal, ele colocaria a mão no peito, tiraria, estaria com a mão com lepra, colocaria e tiraria de novo, estaria curado. E também o sinal de transformar água em sangue. Ele foi com esses 3 sinais tirar o povo de Israel do Egito. Irmão, o Espírito Santo encheu a igreja de poder para a igreja fazer os sinais. Quando você vai, você prega o Evangelho, você diz, olha, eu vim aqui pregar o Evangelho, mas Jesus também cura as enfermidades. Jesus, meu irmão, nós temos que ter ousadia para dizer para o mundo que Jesus não só salva, mas também Ele salva você da doença, da enfermidade, e no nome de Jesus as pessoas são curadas. Esses sinais têm que acontecer através da sua vida. Mas nós precisamos orar e jejuar. Quem quer sinal aqui na vida? Deixa eu ver. Quem quer o sobrenatural? Quem quer o sobrenatural? Você tem que orar e jejuar. A oração e o jejum são as nossas armas espirituais para quebrar o domínio de Satanás. Aqui, ó. Aqui, na mente das pessoas. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e o 5. Diz assim, porque as armas, porque o quê? A gente tem arma. Tem armas, irmãos. As armas do quê? Da nossa? Então, existe uma luta que eu e você temos que travar. Mas nós temos armas.
Agora, não são armas carnais, não é revólver, não é porrete, não é faca. Não é desse mundo as nossas armas. Essas armas, a Bíblia diz que elas são poderosas em Deus. Diga bem forte assim: eu tenho armas poderosas em Deus. De novo, eu tenho armas poderosas em Deus. De novo, eu tenho armas poderosas em Deus. Então o que essas armas poderosas em Deus faz comigo e com você? Coloca a gente numa posição de vitória. Meu irmão, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. O dia que você aprender a orar e jejuar, é o dia que você vai aprender a vencer todas as batalhas que se levantar na sua vida. Porque nós temos armas poderosas. Nossas armas não são fracas. Nossas armas não são inúteis. Nossas armas não correm um risco de falhar na hora da batalha. Nossas armas, a Bíblia garante, são poderosas em Deus. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que usar essas armas. Pastor, de que armas você está falando? Eu estou falando da arma da oração e do jejum. Então essas armas, então eu não convenço as pessoas por impor a elas a minha fé. Você não impõe você prega para a pessoa e deixa o Espírito Santo fazer a obra. Mas você está lá em oração e jejum por aquela vida. Você está lá orando e jejuando, repreendendo o diabo. Solta essa vida, solta a mente dele, solta a mente dela. Eu cubro essa vida com o sangue de Jesus. Eu declaro que ela vai ouvir, ele vai ouvir a palavra e o Espírito Santo vai falar com ele. É assim que você destrói o que o diabo está fazendo. Não é entrando em debate com os seus familiares, com discussão com os seus familiares. Alguns de vocês não conseguem trazer os seus familiares porque são crentes chatos. Não tem sabedoria no meio da família. São chatos, inconvenientes. Esses dias atrás, eu fui convidado por uma irmã nossa aqui, para o aniversário dela. Ela falou assim: pastor, o senhor sabe, meu marido não é crente, vai ter bebida lá e vai ter pagode. Eu falei: não tem problema, eu vou estar lá. Eu fui em jejum para esse aniversário, meu irmão, churrasco, gente. Olha, não, mas Deus vai me honrar aqui, minha filha. Olha lá, chega lá, já estava lá o pagode, comendo solto. Ela me abraçou, meio assim, sem graça, falou assim: fique tranquila. Deus vai mover aqui. Só que teve uma hora que o grupo lá parou e falou assim: ó, gente, nunca aconteceu isso. A gente ser contratado para tocar num pagode e mandar a gente tocar louvor. Mandaram a gente tocar louvor. Eu falei: a minha hora chegando agora. Eu olhei para minha esposa e falei assim: ó, é tudo filho de crente desviado ali, tocando. E batata. Os nomes do cara, só nome bíblico: Neemias, Esdras, Moisés. Falei: tudo filho de crente. Eu estou no meu canto. E eles começaram a puxar os hinos. Não sei quem soprou lá. E tem um pastor, eu falei: levantei, tem mesmo, estou daí cantar agora com vocês. Fui lá, peguei o microfone da voz do vocalista e comecei a louvar ali naquele pagode, meu irmão. Comecei a cantar. E aí já era, né? Fui de um hino para outro, fui emendando. Falei: agora vai ser só louvor também.
Só louvor. E louvor e a cerveja comendo solta na mão do povo. Eu nem aí. Pessoal segurando. Daqui a pouco eu estou olhando. Lágrima daqui, de um, lágrima do outro, lágrima do outro. Pessoas começaram a cantar. A atmosfera daquele lugar mudou, meu irmão. Você tem que ter ousadia. Eu sou pastor mesmo, eu sou crente, sou orador de língua estranha, reteté de Jeová. Eu não tenho vergonha de dizer essas coisas. Você tem que ter essa ousadia. Deus abençoe vocês. Deus quer mudar a vida de vocês. Aí depois entreguei o microfone, eles continuaram ainda o louvor. Depois continuaram o pagode, depois pararam o pagode, me chamaram para orar. Meu irmão, quase virou um culto de libertação ali, ó. Nós temos que orar e jejuar. Porque nós temos armas poderosas em Deus para destruir aquilo que o diabo está fazendo na vida das pessoas. Meu irmão, se me chamar para ir num centro de macumba para pregar o evangelho, eu vou. Tem que ter ousadia, tem que ter coragem, crente. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Cheio de poder. Ser cheio de poder dentro do culto é fácil. Mas quando acaba o culto, para onde você vai, você tem que estar cheio de poder. Então você precisa orar e jejuar. Olha aí para 3 pessoas e fala, você precisa orar e jejuar. Quem vai entrar no propósito das 200 horas de oração e jejum, dá uma glória a Deus aí, vamos lá. São as nossas armas espirituais. O povo de Deus ficou muito preguiçoso para orar e jejuar. Mas eu profetizo que uma das características fortes da Igreja Batista Ebenezer, a Igreja Batista Ebenezer vai ser um povo de oração e jejum aqui. Vocês estão comigo ou não estão comigo? Então diga, oração e jejum. Irmão, tudo começa pela oração e pelo jejum. Não adianta querer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, meu irmão, é pelo poder do Espírito. Então, são as armas da igreja. Quando a igreja, coletivamente, se une e ora e jejua no mesmo propósito, o mundo espiritual se movimenta em nosso favor. Vou repetir isso. Quando a igreja, coletivamente, até aqui, nós estamos orando e jejuando, cada um pelos seus propósitos, cada um pelos seus pedidos, temos visto Deus agir, mas semana que vem, nós vamos orar, jejuar, por um único propósito. Você vai deixar um pouquinho os seus propósitos de lado e vamos todos orar pelo propósito de Deus. Quando a gente faz isso, o mundo espiritual, o que tem no mundo espiritual? Anjo e demônio. Quando a gente ora e jejua, a gente está mexendo com o mundo espiritual. Diga assim, quando eu oro e jejuo, diga. Eu estou mexendo com o mundo espiritual. Assim, no mundo espiritual tem anjo e demônio. Diga assim, o pau vai quebrar. Mas eu vou vencer. Olha só o que diz Atos capítulo 12, versículo 5. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas o que estava acontecendo? Mas havia o quê? Oração incessante a Deus por parte da... A favor?
que é isso? A igreja começou a orar, todo mundo no mesmo propósito. Por algum tempo, eles deixaram de lado os propósitos individuais, os propósitos particulares. Assim, agora vamos nos unir, vamos nos juntar e vamos todo mundo orar por esse mesmo propósito. Agora você vai ver como é que oração e jejum movimenta o mundo espiritual. Versículo 6. Coloca o versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio um anjo do Senhor. O anjo do Senhor entrou aonde aquelas pessoas não podiam entrar. E o anjo do Senhor resolveu o que eles não podiam resolver. Eu profetizo em nome de Jesus que nesta noite, pela oração, pelo clamor do povo de Deus que vai acontecer aqui neste lugar, o anjo do Senhor vai entrar onde você não pode entrar. E o anjo do Senhor vai resolver o que você não pode resolver. Eu vou falar algo, você crê se quiser. Se não quiser, não crê. Mas Deus falou para mim hoje à tarde: diga, meu povo, que eu vou mandar lá o anjo das causas impossíveis para resolver para eles. Eu não estou aqui para brincar com a sua fé. Deus disse para mim nessa tarde: diga para eles que eu vou mandar o anjo das causas impossíveis lá. E se eles crerem, esse anjo vai resolver as causas impossíveis. Veio um anjo naquele lugar. Por quê? Porque a igreja estava lá, mexendo com o mundo espiritual. Você tem que aprender a mexer com o mundo espiritual. Olha para alguém e fala: você tem que aprender a mexer com o mundo espiritual. Pastor, como é que eu mexo com o mundo espiritual? Com a palavra, com oração e com jejum. É assim que você mexe. Quando você está orando, jejuando, você enchendo a palavra, meu irmão, os anjos do Senhor, eles vão aonde você não pode ir. Eles resolvem o que você não pode resolver. Aleluia! Eu sei que esse anjo está aqui agora. Mas o Espírito do Senhor me diz aqui agora que Deus também mandou aqui um anjo de cura, para trazer cura para aqueles que estão aqui pedindo em favor de pessoas que estão no hospital, que estão em casa doente, e esses anjos vão trabalhar em nosso favor. Meu irmão, só quem crê, glorifica o Senhor, exalta o Senhor. Ele sobreveio o anjo do Senhor na prisão. Anjo do Senhor, ele pode entrar lá na sala de cirurgia, pode entrar no hospital, pode entrar na cadeia. Você tem que movimentar o mundo espiritual. Não pode ter preguiça. Você tem que orar. E orar com ousadia. Senhor, manda um anjo lá naquele lugar com uma espada de fogo para resolver essa situação no meu lugar. Essas orações. Você está na estrada, teu carro deu ruim, teu celular está fora de área, não tem como pedir ajuda. Senhor, manda um anjo mecânico aqui para consertar o meu carro. Se não crê, fica com o carro estragado lá, meu filho. Eu estou falando do sobrenatural de Deus. Se você não orar, não jejuar, não buscar a Deus na palavra, não ter experiência com Deus, você vai me ouvir pregando essas coisas e não vai acreditar. E porque você não acredita, não vai acontecer na sua vida. Mas quem está crendo aqui vai acontecer.
Olha só, versículo 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Onde havia trevas, chegava. Olha só, estavam movimentando o mundo espiritual. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Agora, olha essa frase. Então as correntes caíram das mãos dele. Quando você ora e jejua, Deus vai usar a sua oração e seu jejum para derrubar correntes que estão prendendo as pessoas. Correntes espirituais. Tem correntes espirituais, não é físico. Não é visível aos olhos físicos, mas está lá, é espiritual. A vida da pessoa está amarrada. A vida da pessoa está amarrada em infelicidade, vazio, em vícios, em angústia, oprimida. E você tenta argumentar com ela, mas além de aprisionada, ela está cega. Imagina uma pessoa cega e aprisionada. Mas quando a igreja começa a orar e jejuar, correntes caem. A visão das pessoas se abrem. Porque você está mexendo com o mundo espiritual. Então, as correntes caíram das mãos de Pedro. Mas o que a igreja estava fazendo? A igreja estava orando, jejuando. A igreja estava unida no propósito. E porque eles oraram, porque eles jejuaram, o mundo espiritual entrou em movimento. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Primeiro, eu quero te encorajar. Essa semana, ore e jejue. E o mundo espiritual vai entrar em movimento em favor da sua vida, em favor da tua causa. Essa causa vai ser resolvida, essa causa vai ser solucionada. Esse problema vai receber o basta do Senhor. Mas essa semana vamos nos preparar para a semana que vem. Que semana que vem é para fazer por esse propósito. Aí vai ser a igreja toda. Meu irmão, e o mundo espiritual vai se movimentar. O diabo vai tentar nos resistir, vai tentar nos parar. Mas as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. Você pode se colocar em pé. Será que tem alguém crendo hoje aqui? Será que alguém...